você. Gente, vamos contar uma historinha para o nosso povo. Nosso povo gosta de historinha. Nós vamos viver naquele país imaginário. Vamos viver naquele país onde a liberdade já se foi há muito tempo. Estão querendo tirar mais ainda. O tal do Tocaquistão. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil está tudo certo. As instituições estão tranquilas, funcionando. Os juízes nossos são perfeitos. A legislação funciona, que é uma coisa, porque os homens que fazem leis estão lá cuidando da legislação. O presidente tem a santa liberdade de fazer o que um presidente deve fazer, presidir o país, cuidar das coisas, normatizar e cuidar de tudo que precisa ser cuidado. Os governadores podem mandar nas suas polícias tranquilamente, cuidar das coisas que tem que ser cuidado. E esse país, Brasil, está tranquilo. Agora, o Tocaquistão, que tristeza. Houve lá uma eleição, um cidadão totalmente desqualificado foi colocado para disputar a eleição, e não se sabe bem, não se sabe como. Já tinha uma certa desconfiança da população, de algumas autoridades, que a eleição não seria muito correta, e parece que aconteceu o que todos previam. A eleição foi bem tumultuada, bem safada. As Forças Armadas do Tocaquistão, com seus técnicos incríveis, fantásticos, mas que não puderam fazer nada. Quando fizeram também, lá tem um tribunal lá de eleição, que é uma coisa, eles têm um poder de... Bom, mas da Tocaquistão também muita gente não sabe, eu tenho que explicar. O Tocaquistão é um faraó que manda. Não é nem um rei, não, é um faraó. Antes de reinar, um faraó. E esse faraó, ele é o cara que faz chover lá. Se não estiver chovendo, o faraó faz chover. Então ele achou que a eleição está perfeita, porque ele quer o candidato que venceu a eleição é o candidato do faraó. Quem disser alguma coisa contra está preso. Porque ele já prendeu deputados lá no Tocaquistão, ele já prendeu presidente de partido, ele já pegou jornalistas e prendeu. Teve um que ficou na cadeira de roda, entrou andando normalmente, saiu na cadeira de roda, da prisão lá do Tocaquistão. Quer dizer, tudo isso no Tocaquistão aconteceu. Só que o povo no Tocaquistão não está aceitando a coisa, não. Como aqui no Brasil tem Copa do Mundo, o pessoal está com as cores do Brasil, o pessoal lá do Tocaquistão também está lá com as cores deles nas ruas. Só que eles têm que ficar perto dos quartéis. Porque se eles se afastarem dos quartéis, o faraó manda prender. Por enquanto, a eleição lá não está resolvida. O cara que está lá na presidência do Tocaquistão, ele não está aceitando isso, não. E o povo não está aceitando. Só que tem algumas pessoas do povo do Tocaquistão que estão na dúvida. Será que essas pessoas são a favor que se mate bebê no ventre das mães? Será que essas pessoas são a favor de todo e qualquer tipo de droga rolando no seu país? Colocando os seus jovens como zumbis? Será que as pessoas do Tocaquistão, será que as pessoas do Tocaquistão querem viver uma censura ridícula? Porque lá no Tocaquistão, o faraó tem o poder de fazer a censura. E ele ainda tem umas empresas de mídia que ajudam nesse sistema. Ele ainda terceiriza ainda a censura. E algumas empresas de mídia estão batendo palma, porque estão censurando só um lado. O lado deles não, estão censurando o outro lado. Então, essa situação do Tocaquistão está assim. E dizem que é democracia lá.
Dizem que no Tocaquistão é democracia. Gente, pelo amor de Deus, gente. Vamos continuar com o nosso Brasil lindo, maravilhoso, onde a liberdade impera, onde as leis são respeitadas. Aqui não tem faraó. Não tem faraó aqui. Aqui não tem. Aqui não tem uma cidade chamada Alexandrópolis. Não tem. Aqui não tem isso. Aqui nós temos a nossa capital federal, é Brasília, pô. O nosso Distrito Federal, Brasília. É um país maravilhoso chamado Brasil, onde tudo funciona, onde as leis são regiamente cumpridas, onde as pessoas não acreditam em fantasia, não acreditam em picanha voadora chegando nas suas casas, cervejinhas à vontade. Também se matar. Lá no Tocaquistão, o cara que ganhou a eleição falou que os garotos lá, bababá, se matar alguém ou roubar alguém para pegar um celularzinho para tomar uma cervejinha, tá tudo certo, porque é uma gente oprimida. Lá no Tocaquistão, bandido, eles passam mão na cabeça. Sério, vocês podem acreditar nisso. Como vocês vivem aqui num regime das leis, vocês não sabem o que é isso, mas no Tocaquistão, os bandidos lá têm auxílio de tudo que é jeito. Vocês sabiam que no Tocaquistão tem auxílio detenção? Eles ganham dinheirinho porque estão presos? Que coisa maravilhosa! Eu não quero chegar nunca perto desse Tocaquistão. Deve ser horrível viver sem liberdade. Deve ser horrível viver com medo. Com medo das autoridades toquitanesas e com medo dos bandidos nas ruas. Com medo do desemprego, com medo da fome. Que aqui, com todas as dificuldades, nesse lugar chamado Brasil, teve pandemia, tem guerra, tem isso, tem aquilo, mas as autoridades daqui estão tocando. Todos estão ajudando o presidente, não é assim que funciona? Os legislativos estão ajudando o presidente, o judiciário está ajudando. Então o presidente está tocando. O ministro da Fazenda daqui do Brasil está tocando o Brasil. Está conseguindo sair do sufoco. Mas no Tocaquistão não, no Tocaquistão eles já estão no sufoco e vão entrar pior ainda. Porque a hora que esse cara que ganhou a eleição lá vem sentar na cadeira, ele já prometeu que vai gastar tudo que puder gastar. Porque aí ele já está olhando para os amigos dos outros países que vivem o mesmo regime do Tocaquistão. Ele vai pegar o dinheirinho daquele país e vai distribuir para os outros. Quer dizer, se ali já está ruim, vai ficar pior ainda. Mas o povo dali quis isso. Ou será que não quis? Ou será que a eleição foi canalha, foi suja, foi nojenta? Houve covardia na eleição? É isso que o nosso povo do Brasil tem que ver. Nós vivemos num paraíso. Nós queremos que tomem isso de nós? Nós vivemos numa terra abençoada. E o nosso povo não merece viver como escravo. Gente, eu fico por aqui. Eu só queria trazer essas informações para vocês sobre o Tocaquistão, porque dá pena deles. Dá pena. Eles estão perdendo um pouquinho de liberdade que tinham. É uma tristeza. É uma tristeza que muitos, às vezes, não estão, sabe, se tocando. Mas os seus filhos, os seus netos, vão saber o que é viver no regime comunista. Vão saber o que é viver nos grilhões, na maldade de alguns. Porque lá o tal do faraó é mau, é perverso, é arrogante, não tem o menor respeito a nada nem a ninguém. Gente, eu fico por aqui. Um abraço, saúde para todos.